galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle Souza e eu vim trazer uma notícia muito interessante para quem quer andar de graça em viagens interestaduais. Então, o que acontece? O governo, ele disponibiliza um documento que dá direito a jovens que têm entre 15 a 29 anos de idade que consiga ter acesso a teatro, cinema, a viagens, pagando meia entrada, pagando a metade do valor. Sendo que esse documento, ele também dá direito a jovens nessa faixa etária que consiga isenção do valor da passagem de ônibus interestadual. Ou seja, se eu quiser sair do Rio de Janeiro para ir para São Paulo, eu consigo ir do Rio de Janeiro para São Paulo de ônibus sem pagar o valor da passagem. Como funciona? Primeiro, qual é o nome desse documento? Esse documento é o ID Jovem. O ID Jovem, você consegue ter esses benefícios, né, que é a minha entrada em alguns locais, como cinema, teatro, e você consegue a isenção da sua passagem para ir para outro estado. De avião? Não, gente, quem dera, né? Seria maravilhoso, mas não. É de ônibus, mas poxa, já é uma grande ajuda, né? Então, tô com a minha colinha aqui, vou dizer para vocês. Para o transporte, como funciona o ID Jovem para o transporte, para o ônibus? As empresas de ônibus, elas disponibilizam 2 vagas gratuitas e 2 vagas com 50% de desconto. Ou seja, você consegue ir sem pagar o valor da passagem, ou se já tiver ocupado essas 2 vagas, que seria da gratuidade, você também teria disponível para você pagar 50% do valor da passagem. Se a viagem daqui para São Paulo é R$200, um exemplo, você pagaria R$100. Então, vou contar para vocês como foi a minha experiência. Eu, por exemplo, eu comprei a passagem para ir para Salvador, na Bahia, do Rio de Janeiro para Salvador, na Bahia. O valor da passagem só de ida de ônibus do Rio para Salvador seria R$ 328,46. Com esse documento, o ID Jovem, eu consegui que a passagem ela fosse para R$15. Mas como assim, Michelle? Você não falou que a passagem é de graça? Então, você fica isento do valor da passagem. Mas se durante o percurso tiver pedágios, algumas taxas, durante o percurso que você vai fazer, essa taxa é cobrada. Foi o que aconteceu. A passagem era R$ 328,46. O valor da passagem eu fiquei isenta, mas o valor do percurso, de taxa de pedágio, essas situações, eu paguei, que no caso ficou o valor de R$15. E o que aconteceu? Eu comprei, aproveitei que eu já estava lá, eu e meu esposo, e compramos a passagem de ida e aproveitamos e compramos a passagem de volta. Por quê? No site informa que você tem que chegar com pelo menos 3 horas de antecedência para poder comprar a sua passagem, sendo que fomos uma semana antes da data que era prevista, que a gente queria viajar, que era para comemorar aniversário de casamento, e chegou lá, já estava esgotado já do mês inteiro. Então a gente comprou pro próximo mês. No caso, a gente queria para setembro, não tinha mais vaga pro mês de setembro, então a gente, como tinha vaga pro mês de outubro, a gente comprou pro mês de outubro e aproveitou e comprou a volta. Então foi R$15 ida, R$15 vinda, R$30 para você ir para Salvador, do Rio para Salvador, R$30 e de volta. Quer uma coisa melhor do que isso? Então, vamos lá. Como é que você faz para ter o ID Jovem? Então, vou pegar aqui minha colinha de novo.
Para você ter acesso a esse documento, você tem que estar nessa faixa etária que eu já falei, que é de 15 a 29 anos. Você tem que fazer parte de uma família que ganhe até 2 salários mínimos. Se a sua família ganha mais de 2 salários mínimos, infelizmente você não vai ter direito. E está inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, que é o NIS. Se você ganha Bolsa Família, tem um NIS. Se você não ganha, que é o meu caso, você vai ter que ir no CRAS, mais próximo da sua casa, com identidade, carteira de trabalho, ou extrato do FGTS, ou cartão cidadão. Você tem que ir com a identidade certa, você tem que levar. E você pode levar um desses 3 documentos, que seria carteira de trabalho, extrato do FGTS ou cartão cidadão. Aí você vai levar lá no CRAS e eles vão solicitar a sua numeração do NIS. Assim que você tiver o NIS, no nosso caso, nosso NIS, ele demorou, se eu não me engano, 15 dias para ser gerado. Assim que você estiver com o NIS, você pode baixar o aplicativo no seu celular do ID Jovem. E com esse aplicativo, é só você colocar todos os dados e é gerado a sua identidade jovem. Eu vou colocar aqui a minha identidade jovem para vocês verem como é que fica. E vou colocar embaixo a opção, né, do aplicativo e também do site, porque você também pode entrar no site e gerar o seu ID Jovem no site. Quando você for comprar a sua passagem, você vai se dirigir à rodoviária que você vai realizar a compra. No meu caso, aqui no Rio de Janeiro, seria Novo Rio. Vai se dirigir lá com a sua identidade e o ID Jovem. Lá, o que eles fizeram? Eles pegaram, eu mandei pro e-mail deles o meu ID Jovem e eles imprimiram. Mas se você for levar já impresso, o seu documento já fica melhor para eles, porque tem empresa que é chata, né? Aí você consegue. Como eu falei, no site diz que é até 3 dias, mas se você vai viajar, por exemplo, final de ano, carnaval, alguma data, algum feriadão, eu aconselho a você ver com antecedência, porque tem muita gente já sabendo desse benefício e a melhor coisa que tem é você não precisar ficar pagando passagem, né? A minha economia foi bem grande. Então, se você gostou dessa dica, já dê o seu like aí, compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos, fique com Deus!